a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse dia glorioso, maravilhoso. É óbvio que está gravado, né? Mas nesse momento, nossa reunião, nossa solenidade deve ter terminado. E certamente foi um momento especial e mágico. Então, vamos aproveitar todos esses auspícios e vamos ver o que a Joana nos traz para a nossa reflexão dessa noite. Boa noite. Leitura do livro de Joana de Ângelis, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 146. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quão perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor. A insatisfação gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Face intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada, alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação ou, do contrário, serás por ela destruído. É muito propícia essa leitura dessa noite, porque eu fui assim, uma pessoa extremamente irritada. E ainda tem, volta e meia, uns lampejos, né? Uns lampejos dessa época. Se vocês quiserem, eu posso... Nossa, a câmera não quer ficar... Se vocês quiserem, eu posso arranjar um monte de desculpa, motivos. Isso aí é fácil. Por eu estar irritado, por eu passar pelas situações assim. E eu acredito que cada um também consegue narrar uma série de motivos para estar irritado, estar passando. É o próximo que fez isso, é a situação que eu vivo, é o meu emprego, é minha família. Como eu falei, motivos tem muitos. Mas um dos erros que eu cometia, eu vou falar de mim, não porque eu seja melhor ou pior, mas se eu começar a falar, né? Você não pode fazer isso. Pode levar a entender que eu estou dizendo como fazer. Não sei. Se eu soubesse, eu não caía mais nessas tentações. Mas eu estou buscando melhorias. Seja dentro do espiritismo, seja com o médico. A única coisa que eu ainda não fiz foi procurar um terapeuta, que é algo que certamente eu farei em breve, para compreender essas situações. Me veio aqui, talvez você pense assim, mas Dan, você, no cargo de uma dirigência, né, de uma casa, se dá esse tipo de situação, você ainda cai? Caio. Eu até brincava hoje com o Fernandinho e dizia para ele que eu não sou presidente, eu estou presidente da casa. E eu sou mais
como minha mãe me ensinou, né? Eu sou mais um zelador. E eu acho que cada um dentro da casa tem essa posição. E eu tento sempre fazer com que as pessoas entendam isso. Seja o dos médios, aquela pessoa que vem uma vez ou outra, fica lá no cantinho, todas elas são importantes para casa. Então, eu, sendo um ser humano, eu vou cair nessas esparrelas. Um dia pode ser um problema psicológico, hormonal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, importa. E tem uma coisa que é muito difícil para mim, é o tal do trânsito. Já tinha melhorado muito, mas agora a coisa deu uma apertada de novo. Mas vou vencer, tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta. Vou dar menos trabalho à proteção. Então, esse texto cai para mim, né? Me veste como uma roupa, porque eu digo para vocês que tudo que está ali me descreve. Talvez não o dando agora, mas numa quase totalidade o Dan lá do passado e uma parcialidade o Dan agora. Quer ver? Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras, quão perniciosas. Ó, deixa eu ver se meu dedo chega aqui. Aqui. Existem dores físicas, dores psicológicas, emocionais, né? Dores morais, existem diversos tipos de dores. Quando nós insistimos nessas dores, a gente não perdoa, ou temos uma dificuldade grande de perdoar, ou a gente não compreende o próximo. Tudo isso aí é como se nós estivéssemos criando feridas dentro de nós. E essas feridas, quanto mais o tempo passa, quanto menos nós nos esforçamos para cauterizar, limpar, cicatrizar essa ferida, elas infeccionam. E essas infecções, por vezes, demoram bastante. Uma questão é que quando nós começamos a errar, a gente tem dificuldade de parar. É tipo, já comecei, se eu tiver que parar e voltar, eu vou gastar tempo, não vou ter como explicar. E a gente acaba tomando um monte de decisões similar, né? Não é óbvio que não tem comparação, mas a ideia é similar àquele jogador compulsivo. Não, eu vou jogar aquele dinheiro para recuperar o que eu já perdi, mas aí eu perco de novo. Não, mas então eu vou jogar de novo, que agora eu vou ganhar. Aí perde de novo. Então, eu quero perdoar o fulano, mas ele é intragável, eu não consigo perdoar ele. Se você está arranjando desculpa, você não vai perdoar. Ah, mas aquele meu pai, ou aquela minha mãe, aquele meu irmão, aquele meu primo, aquele meu tio, são assim, são assado. É complicado, é muito difícil. É. Mas cada vez que você repete essa frase, fica ainda mais difícil.
O mal-humorado é um insatisfeito. E talvez, não está no texto, mas acredito eu, que seja uma insatisfação com si próprio. Já vi tanta gente mal-humorada, aborrecida, intragável. E eu ia conversar com essas pessoas e era um negativismo imenso. Aí eu chegava assim, ao ponto da bom dia, ele, bom dia por quê? Poxa, acordei cheio de problema, acordei assim, acordei assado. Ó, não tem dinheiro, não tem comida, não tem. Como se aquela situação dentro dela fosse resolver despejando em cima dos outros. Isso é uma das irritações. Tem aqueles que têm o prazer de irritar. E, infelizmente, eu me encaixo aí. Eu ficava mal-humorado e só me sentia bem quando eu arrastava algumas pessoas comigo. Novamente, não fazia porque eu queria, fazia porque eu era ignorante. E, passado décadas, quando eu entendi isso, eu agora o luto. Esforço muito para que isso não aconteça novamente. Ou, entendendo essa situação, continuo ficando mal-humorado com determinadas situações, mas não ao ponto de me vitimizar e puxar a pessoa para baixo. Então, essa pessoa compulsiva em mau humor, não sei se é o termo correto, não deve ser o termo correto, mas vamos pensar assim. Essa pessoa que seja compulsiva, ela... Por que você está mal-humorado? Não sei. Acordei assim hoje. Não devo ter dormido bem. Não... Nem ela sabe. Mas ela não sabe e fica mal-humorada? Fica. Aí a gente entra naquela parte da insatisfação. Talvez a vida não esteja do jeito que ela queria. Talvez, ao acordar, não precisa muito não, tá? Não precisa muito. Veio uma notícia que não é muito boa. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, de repente fica mais claro. Estou fazendo tratamento para diabetes. O médico me disse, você está com propensão a diabetes, não está ainda. Mas tem que tratar para segurar, porque tem um histórico familiar. E tem uma dieta, tem vários controles que eu tenho que fazer, medicação, academia, né? Tem que fazer ginástica, um monte de mecanismos para evitar de introduzir mais um medicamento na minha vida. Caso você não sabe, a diabetes é uma doença degenerativa. Ela não tem cura, ela tem controle. E quanto mais controlada é essa doença, melhor a qualidade de vida. Então, somou-se a mais um caso que eu tenho, mas essa não é uma luta, mas um objetivo de estender mais possível, né, o uso de medicação e trazer uma qualidade melhor de vida. Deu uma volta toda? Mas para explicar. Tem dia que eu vou lá fazer o exame de sangue para ver como é que tá, e eu vejo que tudo aquilo que eu treinei lá na academia, os exercícios que eu fiz, a dieta que eu fiz, não surtiu efeito.
mas me deixa frustrado. E com a frustração vem o quê? Mau humor. É triste. Talvez você esteja rindo agora, achando que é besteira. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Para mim, como eu falei lá no início, eu sou uma dessas pessoas mal-humoradas. Sempre fui muito brincalhão, sempre fui muito risonho, mas eu tenho uma capacidade de ir da alegria para a tristeza numa rapidez muito grande. De novo, já melhorei bastante. E vou melhorar cada vez mais. Tudo isso para dizer que você não precisa de nada complexo para ativar esse mau humor. Eu digo você, falo eu, e aqueles que são mal-humorados. Se tem pessoas que são muito bem com a vida, até essas pessoas irritam o mal-humorado. Porque o mal-humorado queria ser assim. Queria ter uma vida mais leve, mais tranquila, sem ansiedade, sem aquela mágoa, aquele medo, aquela tristeza. Então, lembre-se que às vezes, ou por vezes, aquela pessoa que está mal-humorada, você vai lidar com ela, precisa de tato, precisa de um pouco de paciência, porque senão você vai bater numa parede. Uma parede muito, muito forte e resistente. Então, tentar desarmar aquela pessoa para que ela se sinta à vontade com você. Que é o que eu faço comigo. Incrível que possa parecer, todo dia eu vou buscando as armas necessárias para enfrentar a vida de uma maneira melhor. Então o texto nos traz, já rodeei muito, já passei até o tempo que eu tinha estipulado, mas é importante que cada um entenda a sua situação. O texto toca também naquela pessoa que é o mal-humorado crônico, que gosta de ser mal-humorado. Não seja, talvez não seja o seu caso. Você não seja esse crônico, mas assim, igual a mim, tem esse mau humor que talvez é matutino, tem pessoas que acordam, não falam. Só vão falar depois de 3, 4 horas acordado. E você vai falar assim, Não é que a pessoa seja má, não é que a pessoa seja mal educada, ignorante. É o jeito, é a forma dela se expressar. Se nós pedíssemos, fulano, dá um sorriso, olha, o sol está brilhando, tu fica de bem com a vida, ele vai sorrir. Essa pessoa vai te agradar, porque, como eu falei, não é mal educada, mas ela está sendo hipócrita. Ou então ela está sendo irônica, ou então ela está fazendo aquilo só para te agradar mesmo. Respeitar essas pessoas e, sendo nós essas pessoas, cuidar para que nós não magoemos o nosso próximo. Como diz ali, né? Gera inimizade facilmente, gera contendas, semeia mágoas, raivas, ódio no meio de todo mundo. Então, que Jesus possa nos alegrar, mudar o nosso humor, despertar nossa mente. Eu até esqueci de falar rapidamente um dos sintomas que precedem o mau humor é o cansaço. Seja ele físico ou mental. Então, que nós possamos ter descansado bastante, ter tido um final de semana agradabilíssimo, se participou da nossa solenidade, então
é garantia que o final de semana foi muito bem aproveitado. Se não pôde participar, não tem problema nenhum. Tranquilo. Só busque a alegria de viver, mudar os pensamentos, olhar para o mundo de uma forma diferente. Que Jesus abençoe você, a sua família, seus amigos, que os trabalhadores, os amigos celestiais possam trazer para cada um esses fluidos, essas vibrações positivas para tratar a sua doença, tratar esse mau humor, para abrir os caminhos daqueles que estão com dificuldades, para fortalecer, para animar, para trazer esperança, saúde. Que Jesus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa, repleta de alegrias. E que possamos todos nós passar por esses momentos mal-humorados, bem rápidos. Levantar a cabeça e seguir em frente. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Muita paz e muita luz. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa. Perdoa, porque vivo errando, Senhor. Fico dando motivo ao próximo de me olhar com compaixão, com condescendência, com pena, Senhor, porque infelizmente ainda não consegui essa vitória de vencer essas situações. Mas graças a Deus tive uma grande vitória, que é de ter chegado aqui consciente e lutando, esforçando para isso. Por isso, Senhor, a cada um que assiste essa reunião, que vem buscar conhecimento, vem buscar ajuda, seja misericordioso, seja amoroso com esses irmãos, para que eles também possam, Senhor, vencer. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pelos amigos. Obrigado por tudo que nos traz. Uma boa semana a todos. Muita paz, muito amor, muita luz, muito carinho. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus.